Então, boa noite a todos os nossos ouvintes e a cada um, evidentemente, e que tenham boa sintonia com a Rádio Sim neste programa Ser Igreja. É um programa da Arquidiocese de Braga, aberto também à Diocese de Viana do Castelo. Como habitualmente, o programa tem 3 momentos. Um momento de diálogo com alguém que nos vem ajudar a refletir sobre algum tema importante da vida da Igreja Universal ou da Igreja que está em Braga. E depois as notícias, aquelas de que nós temos conhecimento. Tenho feito apelo sistemático para que nos mandem notícias, porque de facto a Arquidiocese tem muito movimento, mas nem todo é conhecido, e é a pena. E finalmente a reflexão da Palavra de Deus que vamos ouvir no próximo domingo. Eu vou começar com um poema de São Francisco de Assis, que deu mote à última encíclica do Papa Francisco. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas. No céu as acendestes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar e nuvens, e sereno e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. E ele é belo e jucundo, e robusto, e forte. Senhor Arcebispo, boa noite. Muito boa noite. Este poema de São Francisco deu mote para que o Papa escrevesse uma encíclica, a última, Laudato Si, que ele começa precisamente com as primeiras palavras deste poema de São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, como cantava São Francisco. O senhor acha que é uma novidade esta encíclica? É urgente? Seria importante? É oportuna? Ora bem, é novidade, é urgente e é oportuna. E ao mesmo tempo não é novidade, na medida em que vem, digamos, sublinhar a doutrina que a Igreja proclama, eu direi desde sempre, não é? E alicerçada naquilo que é, digamos, a história da salvação, a partir da verdade, digamos assim, fundamental de alguém que aceita Deus como Criador. E ao aceitar Deus como Criador, Criador de tudo quanto existe, do ser humano e de outras espécies, mas depois também de tudo quanto a natureza hoje nos proporciona. Portanto, esta realidade de Deus. Né? E a atitude diante de tudo o que existe é, naturalmente, o louvor. Louvor a Deus e agradecer a Deus. O louvor que pode ser a oração e o louvor que pode ser compromisso no sentido de respeito e no sentido de preservação ou então também de cuidado a ter com. Né? Esse hino de São Francisco, assim conhecido, né, é daquelas intuições maravilhosas e que sintetiza todo o pensamento de São Francisco, né, e que já naquela altura era uma verdadeira revolução. Não esqueçamos que São Francisco vive também num período de crise, de desorientação, digamos, espiritual e, consequentemente, humana, e é aí que ele vai sublinhar, ele faz a experiência em primeiro lugar, né? Daquilo que é a paternidade de Deus, né? Do amor de Deus, que compara a um pai, né? Não é por acaso que depois nos conventos, né? Vão surgir, em vez do abade, vai surgir o prior e o frade, vão sublinhar essas ideias, não é? O prior no sentido do primeiro entre iguais, não é? E o frei como frade no sentido de frater, de irmão, não é? Portanto, ele transporta toda essa realidade depois para a vida na relação com os homens, não é? Mas ele faz essa grande descoberta, que não é descoberta nenhuma, mas sublinha, não é? Que de facto Deus é Pai, tudo quanto ele criou é irmão, não é? Sejamos nós, qualquer ser humano, de qualquer raça, de qualquer credo, né? Seja depois os animais com os quais nós contactamos na vida do dia a dia, e hoje, quando se olha para os animais e se fala dos animais, pensa-se que aí poderá haver uma novidade muitíssimo grande. Não, talvez tenha existido um certo descuido da nossa parte, né? Nesse desprezo, nessa não atenção à beleza que os animais nos proporcionam, e depois a própria natureza. O hino de São Francisco olha sobretudo para a natureza, fala do sol, fala da lua, fala das estrelas, fala da terra, fala da água, fala do ar, mas a tudo vai chamando irmão.
irmão. Né? E aqui é que está, naturalmente, a grande revolução para mim, está essencialmente no reconhecermos isso no dia a dia e aceitarmos. E assim como dedicamos toda uma atenção, um carinho e uma dedicação aos nossos familiares mais próximos, ou devemos dedicar, né? Isso mesmo deveria acontecer na nossa relação depois com a própria natureza. Né? É daí que está, digamos, o Papa está a sublinhar algo de novo que não é novo, não é? Mas está a dizer que tudo isto que nós sentimos hoje, e com os efeitos negativos, esses efeitos negativos de não considerar a natureza, de não a respeitar, né, nas suas leis e em tantas outras coisas, tudo isso é quase que uma ofensa a Deus, uma ofensa grave a Deus, que, porque é ofensa grave a Deus, está a trazer consequências maléficas para a existência dos seres humanos. Né? Por isso mesmo, a novidade está aqui, está num insistir, num repetir, numa doutrina que já é tradicional, mas que hoje teremos que reassimilar. Não é? Ó, Sr. Arcebispo, eu achei curiosas duas coisas nesta encíclica. Tem muitas, mas... Sim, tem muitas, mas para logo abrir, normalmente os Papas, quando publicam uma encíclica, dirigem aos arcebispos e bispos, depois aos fiéis leigos e a todos os homens de boa vontade, mais ou menos assim. Portanto, a gente vê que há aqui uma especificidade. Depende da finalidade. Se é uma encíclica sobre a vida consagrada, naturalmente vai dirigir-se aos religiosos. Não é? E aqui... Essa encíclica, o Papa logo no frontispício não a dedica a ninguém e depois diz: eu dedico a todos os homens. Exatamente. Aqui Isto está, é uma novidade. Aqui está, digamos, o Papa, este nosso Papa tem determinados sinais, digamos, no seu pontificado, no seu serviço, no seu anúncio, né, que nós devemos ser capazes de acolher. E uma das ideias que eu considero chaves também do seu pontificado é esta ideia que a Igreja deve sair, ir ao encontro. Não deve estar fechada nela própria, mas deve ir ao encontro. Não é? E com esta encíclica, com esse pequeno sinal, não é? O Papa está, de facto, a dizer que a Igreja está a falar para ela, está a falar para os cristãos em primeiro lugar, e a encíclica é dirigida em primeiro lugar aos cristãos, não é? Mas também é dirigida a qualquer pessoa. Crente, não crente, com mais cultura ou com menos cultura, ligado à política ou ligado pura e simplesmente aos afazeres de casa. Né? Qualquer pessoa tem aqui nesta encíclica uma novidade desde que queira e que a queira acolher. Né? E há um outro aspecto que penso que é também como aqui o subtítulo, não sei se pensaria abordar esta questão, mas que a mim me agrada, né? É quando o Papa fala da natureza como a nossa casa comum. Tudo o que existe é a nossa casa, a casa comum. A casa, portanto, a casa o que é que significa? Significa a intimidade, significa o espaço onde efetivamente nós poderemos viver com alegria, com prazer, onde podemos criar família. A casa tem muitos sentidos e muitos significados. Mas ver tudo isto que nos rodeia, que nos circunda, como a casa, que não é apenas minha e por isso que eu posso usar e abusar, não é? Mas que é comum e que eu, quando uso, tenho que pensar nos outros que também têm direito a usar, não é? E quando estou a abusar, tenho consciência que estou a prejudicar também os outros, porque a casa é de todos, não é? E isto acontece nesta consciência de que não somos estranhos, somos irmãos e, portanto, esta ideia também da natureza como a casa comum, para mim, é maravilhosa. É uma expressão que me obriga, muitas vezes, a pensar no respeito que devo ter e em todo o meu cuidado com aquilo que, naturalmente, Deus nos proporciona. Se o senhor desse licença, eu lia logo as primeiras... Normalmente, o primeiro parágrafo sintetiza também as intenções. A intenção. Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã água, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores, coloridos e verduras. E depois diz assim: esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas da doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. E por aí fora, e não vale a pena. Está a ver, digamos, aí quanta novidade está aí e quanta denúncia do próprio Papa, não é? Denúncia no sentido de que a Igreja
infelizmente, e nos últimos tempos, né, na sua catequização, na sua evangelização, tornou esta catequização e evangelização, eu direi, muito racional, né, a partir, digamos, do teórico, né, e pouco concreto. E o Papa está quase a obrigar-nos a pôr os pés na terra para conhecer aquilo com o qual nós lidamos todos os dias, né. Por outro lado, a pregação até agora, e pode acontecer que ainda esteja presente nas atitudes e nos comportamentos de muitos sacerdotes e de muitos leigos, né? Era uma pregação orientada somente para os mandamentos, para os preceitos, naquilo que é preciso fazer, no que não é preciso fazer. E o cristianismo aparecia mais como uma religião quase do não. Um receituário. É um receituário, mas um receituário quase pela negativa. Não faças isto, não faças aquilo, porque Deus é assim, porque Deus castiga, porque Deus... E um conjunto de, digamos, de ilações, de razões tiradas, né? Que tornavam um cristianismo muito pesado, né? E esquecíamos outras dimensões da mesma doutrina que é preciso recuperar, né? E é por isso que o Papa começa precisamente por aí, como quer dizer, a catequese da Igreja tem que pegar também nestes temas. Devemos abordar estes temas, devemos falar deles, devemos, desde crianças, né, falar às crianças desta realidade, da natureza como a irmã, como a mãe, irmã ou mãe, depois já é a expressão que o Papa usa, para louvarmos a Deus, né? E a criança terá que naturalmente ser educada a estar na natureza, nessa atitude e nesse comportamento, né? A criança que é educada pelos pais, em primeiro lugar, a criança que é educada depois, logo na catequese, mas mesmo no jardim de infância, habituar-se a isto. E isto é religião, deixe-me dizer assim, isto é catolicismo. Isto é que eu acho que é importante, né? Porque se falamos de um discurso que fala de certa ligação com a economia, situações de desigualdade, de pobreza, acusa-nos logo que estamos a fazer política, não é? Não estamos a fazer política, estamos a viver a religião e a pregar a religião e a incutir, digamos, esta ideia de que a religião está, digamos, em tudo, não é? A mesma coisa em relação à natureza, não é? Eu acho que é importante, não é? Que mesmo os padres acordem para esta realidade, que os grupos de jovens acordem para esta realidade, os grupos de casais que se reúnem, tantas pessoas, não é? E que não se limitem somente àquilo que é prático, que é útil, àquilo que é, mas que coloquem na sua reflexão estes temas. E espero que, digamos, esta encíclica do Papa, digamos que é mais uma, não é? Nós vamos ter muitas coisas, infelizmente hoje o grande problema, a incapacidade quase que temos de poder ler e estudar tudo aquilo que sai dos documentos da Igreja, seja do Papa, seja das congregações, seja de um sínodo que se aproxima também sobre a família, não é? Mas este cuidado em termos, sei lá, uma certa atualização das razões da nossa própria fé, porque é que nós acreditamos, com certeza que a nossa fé tornar-se-ia muito mais sólida, muito mais consistente, não? E não andaríamos assim à deriva, não nos deixaríamos levar por tantas outras coisas, não pensaríamos que sei lá, que são os geólogos que trazem esta novidade, são os políticos, não tem de quê, já foi de propósito, né? Para quem não sabe, o nosso Dr. Carlos é a sua paixão e a sua profissão quase, né? E portanto, não só foram eles, mas eles também, mas isto é a doutrina da Igreja, a doutrina tem que passar por aqui. Eu estava a ouvi-lo com a maior atenção, porque acho que ser assistente é coisas extremamente importantes. Estava a ouvi-lo e estava a fazer filmes na minha cabeça. Por exemplo, havia a tradição que ainda se mantém aqui e ali, até na Arquidiocese, da bênção dos animais, a bênção das colheitas. Isto é, havia, não quer dizer que era tudo perfeito, havia coisas muito más, tratavam-se muito mal os animais, mas havia um sentimento de que era necessário agradecer a Deus pelos animais, que eram os animais domésticos, enfim, havia aqui um sentido utilitarista, a benção das colheitas, as rogações para pedir bom tempo ou mau tempo, nunca se pedia mau tempo, a chuva ou o sol, evidentemente, para que as colheitas fossem mais férteis. E isto perdeu-se um bocado, desligamos-nos bastante da natureza e daquilo não, que nos perdeu-se rodeia. porque talvez não fomos, sei lá, permitindo
certos hábitos e certas atitudes não muito consentâneas com o verdadeiro espírito e o verdadeiro significado das coisas, não é? E ainda hoje acontece, quando há a bênção dos animais, mas é mais aquela bênção no sentido quase de pedir uma força mágica, não é? Para que o animal não morra, para que o animal, sei lá, se é o caso, produza isto, produza aquilo, não é? E não esta atitude de alguém que louva a Deus por poder contar com uma ajuda, deixe-me dizer assim, num sentido mais abrangente, não? De um determinado animal que comigo vai colaborando, não é? Comigo colabora nas tarefas, porventura, ou na presença, tanta coisa, não é? Então, louvar a Deus precisamente por isso. Eu creio que isto, no verdadeiro sentido e feito de uma maneira diferente, porque efetivamente houve um período de tempo em que, eu vou dizer uma expressão e compreender-me-á, havia certas cerimónias, não sabes, que mais ou menos ridículas. Mais ou menos ridículas, está-me a entender. Quase a ideia do bruxedo. É isso tudo, digamos, o que importa é isso mesmo, é pegar precisamente na doutrina, pegar nesta doutrina, nesta que foi sempre a doutrina da Igreja. Então louvemos a Deus, não é? Se temos tanta coisa, tantos animais com os quais lidamos todos os dias, por que não? A bênção é precisamente isso, é para que naturalmente o Senhor Deus nos continue a conceder a graça de poder usufruir, mesmo que seja para nos alimentarmos no momento oportuno e por aí fora. Porque Deus coloca todas as criaturas, eu direi, ao serviço umas das outras, não é? Eu costumo dizer que a lei da vida é a morte, não é? Tudo, a lei da vida é a morte, não é? Então é as ervas, as plantas, tudo aquilo. Nós alimentamos-nos disso, os animais alimentam-se disso, elas crescem, louvam a Deus crescendo, mas... E os animais é a mesma história, não é? Portanto, há aqui uma lógica muitíssimo grande, que nos exige também uma conversão na pastoral, muito, muito importante, confirmando essas tradições que sempre se fizeram e, sobretudo, dando-lhe um sentido diferente onde elas existem, não é? Catequizando também o povo para o verdadeiro significado desses acontecimentos, não? Porque eles não continuam a existir. Não é? Eu acho que é preciso não destruir, mas purificar. É isso. Esse é o grande problema e creio que foi, digamos, o grande desafio que nós hoje, quando falamos da chamada religiosidade popular, não é? Nós temos a religião, não vamos entrar neste tema, depois temos diversas coisas, foram nascendo manifestações mais de índole popular, muitas delas sem grande conteúdo, digamos assim, teológico, não é? E que alguém quer acabar pura e simplesmente com isso. Conservemos, mas purifiquemos, não é? E o povo devia também compreender que é preciso purificar, não é? Mesmo certo tipo, às vezes, de procissões, não é? É preciso que elas continuem, mas é preciso purificá-las, não tenhamos medo de purificar, não é? Isto é quase como quem pega numa imagem, uma imagem de um santo, uma imagem antiga, infelizmente, também aproveito para falar nisto que é muito importante, não é? Às vezes há certas comissões de festas, não é? Que têm a imagem do santo ou de Nossa Senhora, não é? Que pensam que ela, para ficar bonita, tem que ficar pintada com 50 cores, o mais possíveis e por aí fora, não é? E quando se faz um trabalho verdadeiro, vai-se tiram-se as capas de tinta, as tintas que já levaram, não é? E vai-se restituir ao primitivo. E quando se vê, olha, a beleza que aquilo tem no primitivo. E acho que há muitas hoje formas de religiosidade popular que precisam de que se lhe retire essas capas que foram acumulando com o pó. E o pó normalmente suja, não é? Portanto, é preciso retirar o pó, não é destruir, mas é retirar o pó que se foi acumulando, não é? E que está a desvirtuar a beleza de algumas procissões, de algumas celebrações, não é? E que nós depois verificamos que há outras pessoas que, com intuitos e finalidades oportunistas, se aproveitam disso, não é? Sabemos disso, não é? O senhor falou na bruxaria, nos bruxedos e por aí fora, no turismo, no comércio e por aí fora. E nós não damos aquilo que é genuíno, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. É um trabalho muito, muito importante para a Igreja. O Papa cita um autor, penso que é árabe, tem um nome estranho, e diz assim: portanto, há um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho, no rosto do pobre. O ideal não é só passar da exterioridade à interioridade para descobrir a ação de Deus na alma, mas também chegar a encontrá-lo em todas as coisas. E depois citação Boaventura. E mais adiante diz: quando admira a grandeza de uma montanha, não pode separar isto de Deus. E percebe que tal admiração interior que ele vive deve finalizar no Senhor. Isto é uma ecologia teocêntrica. O Papa usa a expressão, não sei se teocêntrica, não me recordo, mas usa a expressão integral, ecologia integral, no sentido, portanto, de que
E eu estava a ler essa passagem e eu perguntaria a cada um dos ouvintes que me está a ouvir se haverá alguém que nunca tenha, digamos, numa circunstância concreta da sua vida, se tenha sentado debaixo de uma árvore ou diante do mar, em alguns momentos, e não tenha sentido ali qualquer coisa de um prazer, digamos, que não sabe descrever e que é um tipo de prazer espiritual. Comigo acontece imensas vezes e é isso que me dá descanso, é isso que eu convido muitas, sei lá, se me permite, é também uma oportunidade. Quando nestes últimos tempos, como sabe, temos falado muito do bom Jesus. E ao falarmos do bom Jesus, eu vou dizendo que as pessoas necessitam de conhecer o bom Jesus. Não o bom Jesus para correr e já conheço e pronto, e já vi. Não, mas aquilo que é visto com calma, né? Quer na parte patrimonial, quer depois caminhando, passeando, sentando-se, né? Num banco, no silêncio, ou porventura ouvindo os pássaros, uma água que canta, deixe-me usar a expressão. Tudo isto e verificar, digamos, a tranquilidade que isto proporciona, né? E a maravilha, a beleza que se sente dentro, né? Isto é uma experiência de Deus. A natureza é uma catedral. A natureza é uma igreja. Pode ser uma igreja para nós, porque nos leva precisamente ao encontro desse mistério de Deus, né? Quem, porventura, dos que estão a ouvir, né, nunca fez esta experiência que o faça, né? Que cria este hábito de se retirar para... Como é que nasce a vida religiosa? Nasce através da vida dos eremitas, sozinhos, que se refugiavam e quase sempre em lugares maravilhosos, de beleza maravilhosa, que escolhiam, contentavam-se com uma simples gruta e viviam com muito pouco e estavam permanentemente como que absorvidos pela beleza da própria natureza, né? E nós hoje precisamos disso, né? Precisamos de descobrir o gosto que a natureza nos proporciona, com todos os sentidos. Bom Jesus fala, manifesta os 5 sentidos, né? Isto quer dizer que nós, na natureza, nós podemos fazer com que todos os sentidos manifestem verdadeiramente este reconhecer de algo que é absolutamente necessário. Portanto, caríssimo ouvinte, habitue-se a contemplar a natureza, a parar, a fazer silêncio, né? A mergulhar no seio dessa natureza da maneira que mais gosta. Pode ser o mar, pode ser uma serra, pode ser um campo vizinho, um jardim. Coloque flores junto da sua casa, digamos assim, manobre essa realidade e verifique como a vida começa a ter até outra beleza e outro encanto, não? Posso ler uma coisa que eu escrevi aqui há tempos? Faz favor. Posso? É ainda melhor. Não leva a mal, não? Eu não. Ora bem, eu escrevi, de facto, eu fico deslumbrado pela natureza. Está a ver? Está a confirmar aquilo que eu acabei de dizer e eu queria que os ouvintes experimentassem isso, né? Que vissem, contemplassem a natureza e não apenas usassem ou abusassem da natureza, né? Fico deslumbrado com o murmúrio de um rio, sinfonia de sons plurais. Fico deslumbrado diante de uma trilobite, fóssil paleozoico, meu antepassado. Fico deslumbrado face a uma dobra de um calcário jurássico. Fico deslumbrado quando vejo um cristal poliedro vindo das entranhas da terra. Fico deslumbrado pela altivez de uma montanha ou pelo marulhar das ondas. Fico deslumbrado olhando as estrelas, cometas e planetas. Fico deslumbrado quando estudo e penso na estrutura de um vulcão. Fico deslumbrado sempre que vejo, aprendo ou em êxtase apreendo na vida, na natureza, nos céus, a mão invisível de Deus, nas teofanias que contemplo no universo o seu templo. Fico assim e por isso deslumbrado, deslumbradamente apaixonado. Não sei se foi o Camões que escreveu, mas pronto. Não sei se foi o Camões que escreveu outro qualquer, digamos assim. Não, este é meu e é neste sentido. Não, mas vê-se logo que é escrito por um geólogo também. Vê-se logo, não sei se os ouvintes já perceberam disso, mas vê-se que é por um geólogo. Né? Recomendo a observação das montanhas. Com certeza, é isso tudo, é muito importante. Mas se o povo que me está a ouvir não é capaz de chegar a esse formato, chega a outros. Às vezes basta estar a ver um simples bichinho, não é, na natureza, a ver, encantar-se, deixar-se encantar por isso. Isso tranquiliza, descansa. As férias que se aproximam pode ser este momento. Às vezes vamos só para o barulho, não é? Às vezes os tempos livres, a questão da natureza, os tempos livres, não é? Passam-se pura e simplesmente nas grandes superfícies, no meio do ruído, no meio do barulho, não é? Quando a natureza, digamos, o contacto com a própria natureza, não é? Daria muita outra tranquilidade e daria muita outra coragem, digamos assim, para encarar uma semana de trabalho e por aí fora, não é?
Este Papa, nesta encíclica, de facto, também nos surpreende, não só na dedicatória, porque não a faz expressamente É para todos, a um é para grupo de todos. cristãos, Sim, sim. ou a todos os Aliás, cristãos. se me permite, eu acho que isso tem sido já um dos ecos, não é? É que é uma encíclica que está a ser lida pois, pelos católicos, não é? E que é preciso ler ainda muito mais, refletir e estudar em grupo, porque assim é que se compreende, mas por gente mesmo hostil à Igreja e que reconhece, digamos, a validade. Aliás, foi logo o Obama, não é? Reconheceu logo no dia seguinte, ou passado alguns dias, não é? O valor e a importância desta encíclica, não é? Portanto, Eu acho que é muito importante, porque não só cientificamente ela é impecável, dos conceitos científicos. isso é importante também referir, porque fez aí uma referência a um autor que até tinha dificuldade na leitura, um árabe, não é? É uma das características, antigamente os papas nas encíclicas quase que só citavam a Sagrada Escritura e os padres da Igreja, não é? Este Papa faz uma referência... Cita muitas conferências episcopais. Muitas conferências episcopais, daquilo que os bispos fizeram, inclusive a portuguesa, que também já falou sobre esse assunto, não é? Mas depois também autores dão-lhe uma certa consistência, não é? Intelectual e de pensamento naquilo que ele está a escrever. E voltando ao aspecto científico, às vezes acusa-se a Igreja de ser obscurantista e de não procurar a verdade científica. Neste documento, o Papa usa os conceitos exatos e corretos e explora-os bem. Eu acho que é muito importante, sim. até para o mundo académico, dizer vamos ler, porque de facto, do ponto de vista científico, não há aqui falha. Os conceitos, sei lá, o conceito a importância de manter a biodiversidade é um conceito importante. Mas eu queria, antes, nós estamos quase a terminar, eu queria também referir outro aspecto que eu acho muito importante. O Papa normalmente os Papas terminam as encíclicas com uma oração a Nossa Senhora e pedem aos cristãos que cumpram, que leiam, etc, etc. Este Papa termina com 2 orações e dedica a primeira, a todos os crentes e depois dedica outra oração especificamente aos cristãos. Oração cristã com a criação e a primeira oração pela nossa terra. É uma surpresa quando nós lemos, por exemplo, o índice, o capítulo, o que está a acontecer à nossa casa, isto é, à Terra. Pois. O Papa põe-nos perante esta interrogação. Diz, o que é que está a acontecer? As catástrofes, aquilo que se espera... E que não nos apercebemos, só naquela hora é que temos alguma sensibilidade, quando acontece alguma coisa, mas não tiramos as consequências, não é? Não é? Não tiramos consequências daquilo que está a acontecer. Não, continuamos e não somos capazes de retificar, não é? De mudar de caminho, de estrada, não é? Depois, o segundo capítulo, o Evangelho da Criação. Eu acho interessantíssimo, interessantíssima esta expressão. Já falámos aqui um pouco. A criação é um evangelho, é um livro aberto que nos fala de Deus e que nos conduz ao mistério de Deus, não é? É isso, em poucas palavras, não é? Eu acho que é muito importante que o Papa associe de uma forma muito, muito intensa os conceitos, os preceitos e a tónica geral dos evangelhos à criação. Porque, de facto, não há criação sem Deus. Sim, é verdade. E o Deus do Novo Testamento está transcrito, está plasmado nos Evangelhos, não é? Depois, o terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica. Isto é uma acusação. Claro, a raiz humana. A causa humana somos nós. Não é? Há uma crise ecológica, porque todos reconhecemos, mas já somos nós, os seres humanos, os culpados. Depois, há um capítulo que eu acho extremamente interessante, que é o quarto, uma ecologia integral, em que ele aborda a ecologia ambiental, económica e social. Que normalmente, quando se fala de ecologia, é para os animais e para as plantas. E o homem até fica de fora, ou quando se mete, é para dizer que ele é um estafermo muito grande, que dá cabo de tudo. A ecologia cultural. É importantíssimo. Nós agimos conforme pensamos e precisamos de criar esta cultura de amor à natureza. Não é? Pois a ecologia da vida cotidiana, ele vai ao prático. E aí fala nos pormenores, não é? Dos papeizinhos, essas coisas todas. É uma questão de... Depois continua o quinto capítulo. Ele indica algumas linhas de orientação e de ação. Portanto, não fica pela teoria. Não. Nessa linha fala também, creio que é nesse capítulo, mas também não tenho a certeza, não é? Daquilo que nós consumimos exageradamente, o consumismo deixava-nos envolver, não é? E daquilo que nós gastamos desnecessariamente, onde ele fala precisamente nos desperdícios, mesmo com a alimentação.
São coisas concretas, mas são importantes e sobre as quais nós temos que pensar, não é? Porque há muito desperdício. Ao haver desperdício na nossa alimentação, estamos, naturalmente, também a própria natureza, se tudo nos vem da natureza, não é? Sei lá, os pedaços de carne que somos capazes de deitar fora, de hortaliças, tanta coisa, o desperdício. É o consumismo e o desperdício. São duas realidades que merecem, nesse aspecto, chamar a atenção para a vida cotidiana. Não é? Depois, o Papa, o último capítulo, eu acho que é uma... Não será propriamente uma novidade, porque já João Paulo II, ainda que de leve... Sim, João Paulo II já falou várias vezes, Bento XVI também já falou também. Mas, digamos, com esta profundidade e com esta extensão... É uma encíclica, mas é uma encíclica a propósito disto. Os outros falaram, mas falaram no meio de outras coisas. E ele cita Bento XVI, João Paulo II, e o próprio concílio, mas eu penso que há aqui uma novidade, há muitas novidades, evidentemente, que é esta relação, no último, a educação e espiritualidade ecológicas. Porque a tendência do mundo contemporâneo é para tratar a ecologia e as questões ecológicas pondo Deus à margem e ignorando. E o Papa remete-nos para isto, para que há uma espiritualidade ecológica. Sim. Foi o que nós dissemos, né? Que é a natureza que nos revela Deus, essa teofania, como dizia no seu poema, não é? Teofania é esta manifestação de Deus, não é? E é uma manifestação de Deus, não é? Agora, os crentes poderão não o dizer, mas que ao menos reconheçam alguém, não é? Que está para além dos cálculos e das estratégias e dos interesses, não é? Porque todos estes desastres ecológicos devem-se muito a interesses de multinacionais e coisa parecida, que sabem camuflar muito bem o que está a acontecer à nossa casa, que sabem e tentam enganar, não é? Mas que isso é preciso inverter o caminho, não é? E há um aspecto que eu acho que é muito importante e que nós não podemos deixar. O tempo está a correr depressa demais para o tema. É sempre assim. A exploração desenfreada dos recursos da terra em detrimento dos pobres. Com certeza. Não só destruindo a terra, mas... O senhor que fala lá das suas coisas, se entrarmos nesse âmbito das pedras preciosas e por aí fora, né, que se encontra do ouro, essas coisas que se encontram normalmente em países, que países são esses? Não é? Miseráveis. Ora, evidentemente. Não, há uns tantos que conseguem, não é? E depois, mas o povo continua sempre na miséria, não é? Quando quem poderia ser o beneficiário dessa riqueza, por exemplo, do ouro, que falou, não é? Pois evidentemente é preciso trabalhar, mas é também o povo que ali vive, digamos assim, e não apenas alguns. Não e apenas a própria alguns. Natureza, as pessoas esquecem-se que a exploração do ouro causa graves danos na natureza. Com certeza. E que são danos irreversíveis. Mas causados não podem voltar atrás. Evidentemente. É preciso ter cuidado com isso. Claro. Mas isso são assuntos... não temos que voltar com certeza a esta encíclica, porque ela é demasiado importante para que se dedique só este tempo, quase meia hora. Uma recomendação sobre a encíclica que o Sr. Assis queira dar aos nossos ouvintes, como arcebispo de Braga. Poderia dar muitas recomendações, mas não sei se é atrevimento. Olha, é capaz de parecer um bocado... Ou não, é levar este livrinho pequeno para férias e procurar ler, e se não entender tudo, depois perguntar, não é? Mas pode ser um caminho e depois, lá para setembro, outubro, voltaremos a abordar, não é? Ó, Sr. Arcebispo, podia fazer-lhe uma proposta, é honesta. Desde que seja... Porquê é que não fazemos um programa aberto com os ouvintes sobre esta encíclica? Bem, vamos lá. Estão várias iniciativas já programadas para o próximo ano, mas tudo é possível, por que não? Não é? Que os ouvintes façam as perguntas, quem vem para aqui. Está aí o Fernando Fernandes, está sempre ansioso por receber telefonemas para esta pergunta, ele toma nota. E depois nós, em vez de termos aqui o Carlos Aguiar, são os ouvintes a levantar questões. Agora leem durante as férias, não é? Tomam nota aos seus apontamentos. Sem dúvidas, mandam para o Fernando Fernandes, RR, não sei como é que se diz o resto, mas eles sabem, depois no fim dizem isso é fácil, digamos assim, e pode ser assim. Pronto, fica aqui o desafio. Eu, em nome de quem realiza este programa, quero agradecer ao meu bispo esta disponibilidade para um programa aberto, mas com a condição de se ler primeiro a encíclica. Eu acho que era uma boa ideia, digamos, porque não estamos a falar de coisas bonitas para nós que já lemos, por vezes, também o meu caso, um bocado a correr nesta altura, mas também vou ler em férias com mais calma. Mas a encíclica saiu há poucos dias. Evidentemente, e este período de tempo é um tempo muito agitado e muito cheio, não é? E, portanto, mas por que não os leitores fazerem isso? É uma experiência. Lerem algo diferente, não é? E nem é um livro que se leia como
como quem lê um romance. Não, é diferente, tem que princípio ser ao com fim, calma, é né? com Sentado calma. diante do mar, a ver, debaixo de uma árvore, em casa, num ambiente tranquilo, é isso que importa. Aqui fica o desafio do Sr. Arcebispo de Braga para trabalho de férias e prometeu-nos publicamente, e vai cumprir, que é Com uma certeza, palavra, com de muito que vamos prazer. ter aí um programa aberto para quem leu a encíclica. Portanto, leiam e depois ponham as questões. O Sr. Arcebispo estará aqui para responder a quem quiser pôr dúvidas sobre os diversos aspectos que a encíclica aborda. E eu penso que quem a ler não vai ficar inerte. Ela incomoda cada um de nós. Ela belisca-nos e chama-nos a atenção para a nossa culpa pessoal. Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Aí é que está, digamos, aliás, devíamos nos habituar a ler, não apenas para conhecer, mas para pôr a nossa vida em questão. Não é? E os grandes livros são estes. Não são apenas aqueles que nos fazem andar no romanticismo, não é? Mas um bom livro é aquele que põe em questão a nossa própria vida e nos obriga a mudar, se é o caso, a mudar, sim. Não é? De comportamentos e de atitudes. Creio que isso é que é importante. Não é? Sr. Arcebispo, fica o convite. Muito bem. Olhe, deve ser para agora boas férias para aqueles que as têm. Espero que tenham, porque têm direito a isso. Mas nos criem um ambiente de descanso, de tranquilidade. É possível, não é? Não se preocupem apenas com a barafunda, não é? A mim impressiona-me, já o disse publicamente e já me ouviu dizer isso mesmo, não é? Pensa-se que para poder descansar é preciso estar no meio do barulho, não é? E as festas que hoje se fazem, não é? Sejam nossas festas religiosas, sejam as festas organizadas pelos nossos municípios, não é? É tudo à base de rumores, de barulho, de gastar dinheiro desnecessariamente, tantas coisas, não é? Nós poderíamos conviver na alegria, convívios familiares, não é? São importantes, e estes momentos, aproveitar as férias precisamente para isso, para um convívio familiar, passar um dia com um parente ou uma família que já não encontra há muito tempo, é maravilhoso. Não nos preocupemos com o comer, basta levar umas coisinhas, simplificar a vida, mas aproveitar a vida para o mais importante, que é este relacionar-se uns com os outros, para se relacionar também depois com a natureza. Também não vale a pena pensar que temos que ter um comportamento diferente com a natureza, se entre nós depois nos tratamos, sabe a Deus como, não é? É importante. Portanto, que as férias sejam este lugar de encontro, de descoberta, de novas amizades, de novas realidades, de conhecer, de visitar algum lugar de interesse. É muito importante. Boas férias. Fica o desafio.